Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você, talvez um sussurro da sua alma ou um chamado invisível do céu, te trouxe até esse vídeo. E hoje, nós vamos juntos explorar uma das verdades mais impactantes e, ao mesmo tempo, mais ocultas da vida espiritual. Existem marcas que não podem ser imitadas. Marcas que só estão presentes naqueles que foram escolhidos diretamente pelo Altíssimo. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas marcas, mas de forma reveladora, profunda e gradativa. E antes que você pense que já sabe do que se trata, entenda uma coisa: essas marcas não são visíveis aos olhos comuns, e é justamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Você está pronto para descobrir se carrega em si essas provas inegáveis do chamado divino? Agora, antes de prosseguir, já deixa o seu like, se inscreve no canal Sinais dos Escolhidos e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar revelando verdades espirituais que não são ditas nos púlpitos, mas que tocam diretamente o espírito dos que foram separados por Deus. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que também está vivendo algo espiritual que ainda não entende completamente. Talvez essa pessoa também seja um escolhido e só precise de uma confirmação. Imagine por um instante que você está em meio a uma multidão, todos ocupados com suas vidas, seus interesses, suas distrações, mas há algo diferente em você. Algo que você mesmo não consegue explicar direito. Desde criança, você se sentia deslocado, como se o mundo não falasse a mesma língua da sua alma. Quando tentava se encaixar, sentia como se estivesse traindo a si mesmo. Quando seguia o que sentia no coração, era julgado, ridicularizado ou até mesmo rejeitado. E se eu te dissesse que tudo isso é um sinal? Que esse sentimento de não pertencer é, na verdade, uma das pistas mais antigas de que você foi separado para algo maior. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que nada foi coincidência. E quanto mais você escutar com atenção, mais tudo começará a fazer sentido. Você já se sentiu como se estivesse sendo observado espiritualmente? Como se sua vida estivesse constantemente em teste, mesmo quando tudo parecia calmo por fora. Os escolhidos carregam uma vigilância invisível. É como se o mundo espiritual o cercasse, ora protegendo, ora provando. Pessoas próximas às vezes os invejam sem motivo. Outras vezes, desconhecidos parecem sentir algo diferente apenas ao estarem perto deles. Mas não se engane, isso não é glamour. É um peso. Um fardo. Os escolhidos não vivem uma vida leve. Eles atravessam desertos emocionais, lutas internas profundas e batalhas invisíveis. Tudo isso antes de sequer saberem que foram chamados. E esse é o primeiro grande reengajamento. Não desvie agora. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que a dor que você passou até hoje talvez tenha sido o maior sinal de que você é um escolhido. Outro ponto que ninguém te contou: a vida de um escolhido não é marcada por conquistas fáceis. Pelo contrário, quase tudo o que ele tenta realizar vem acompanhado de oposição. A impressão é que tudo que deveria ser simples se torna mais difícil para ele. Mas por quê? Porque ele carrega algo que incomoda o reino das trevas. A sua existência é uma ameaça. A sua presença onde há trevas provoca reações. E é por isso que você atrai pessoas problemáticas, tentações disfarçadas e situações que parecem teste após teste. A sua luta é espiritual, e quanto mais você tenta se alinhar com o propósito de Deus, mais essas provas aumentam. Mas preste atenção, isso não é castigo. É preparação. E muitos desistem antes de entender isso. Mas se você continuar assistindo, vai descobrir como transformar esse padrão em força espiritual e discernimento. Você já teve sonhos repetitivos com mensagens simbólicas? Já acordou com uma sensação de que algo espiritual estava tentando se comunicar com você? Os escolhidos muitas vezes recebem revelações através de sonhos. Não sonhos comuns, mas sonhos carregados de significados que só são compreendidos com o tempo. Às vezes, esses sonhos são alertas. Outras vezes, são confirmações de que você está no caminho certo ou errado. Isso pode parecer místico demais para alguns, mas a Bíblia está repleta de exemplos assim. José, Daniel, o próprio José pai de Jesus, todos guiados por sonhos. E se isso tem acontecido com você, talvez seja a hora de parar de ignorar esses sinais. Talvez,
Você só precisa aprender a decodificá-los para enxergar a marca invisível que Deus deixou em sua jornada. Você já sentiu que foi retirado de certos lugares, afastado de pessoas, sem explicação lógica? Às vezes amizades desfeitas do nada, oportunidades perdidas que pareciam ser perfeitas, mudanças abruptas no caminho. Os escolhidos passam por limpezas divinas. Não é Deus tirando coisas boas de suas vidas, mas sim removendo o que atrapalharia o crescimento espiritual. E o mais impressionante, mesmo sem entender, o coração do escolhido sente paz. Ele sofre, mas lá no fundo sabe que aquilo era necessário. E esse é mais um ponto de reengajamento. Se você já perdeu algo importante e depois percebeu que aquilo não te fazia bem, você está prestes a entender uma das marcas mais inegáveis que o Altíssimo imprime em seus escolhidos. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas no seu íntimo sempre carregou uma certeza silenciosa, de que há um chamado, um propósito, algo maior te esperando. Mesmo quando tentou viver como todo mundo, algo sempre te puxava de volta para um caminho mais estreito, mais solitário e mais profundo. Isso não é acaso. Os escolhidos carregam em si uma inquietação sagrada. Não conseguem se conformar com a mediocridade, com o vazio das distrações deste mundo. Eles sentem, mesmo sem saber explicar, que foram criados para algo que ainda não se revelou completamente. E por isso, constantemente se sentem incompreendidos, até por familiares e amigos. Essa sensação de ser diferente não é isolamento, é separação. Separação espiritual. Um processo de santificação invisível, que vai te preparando aos poucos para a missão que o céu confiou a você. Mas calma, ainda não chegamos ao ponto mais profundo. Fique comigo, porque ainda há revelações que podem mudar sua forma de ver tudo o que você já viveu. Você já reparou que os escolhidos não conseguem se esconder por muito tempo? Mesmo que tentem levar uma vida normal, o olhar das pessoas, as reações ao redor e os conflitos inesperados acabam revelando a sua essência. É como se a luz que carregam fosse incômoda para quem vive na escuridão. Isso pode se manifestar em forma de perseguições, invejas veladas, críticas sem fundamento e até traições. Os escolhidos são provados pelo fogo da rejeição, não para serem destruídos, mas para serem lapidados. Cada dor, cada lágrima, cada humilhação tem um propósito: preparar um espírito forte o suficiente para não negociar sua fé, não ceder aos holofotes do ego e não se contaminar com os sistemas do mundo. E aqui está o segundo ponto de reengajamento. Se você tem sido perseguido mesmo tentando fazer o bem, não desista. É exatamente isso que o inimigo quer. Ele sabe que, se você permanecer firme, se tornará uma ameaça ainda maior ao seu império de engano. Existe um detalhe que poucos percebem: os escolhidos passam longos períodos de silêncio espiritual. É como se o céu ficasse em silêncio, como se Deus estivesse distante. Mas esse silêncio, na verdade, é parte de um treinamento invisível. É nesse tempo que os escolhidos aprendem a confiar não nas emoções, mas na convicção da promessa. Eles aprendem a andar pela fé, e não pela vista. Quando todos os sinais externos dizem que nada vai acontecer, a fé dos escolhidos insiste em crer. E essa fé incomoda o mundo espiritual. É por isso que, nesses períodos de silêncio, muitas pessoas ao redor são usadas para zombar, desmotivar ou semear dúvidas. Mas se você entender que esse silêncio é sagrado, vai perceber que é justamente aí que Deus está trabalhando mais intensamente na sua estrutura interior. Por isso, se você está nesse momento agora, onde parece que o céu se calou, fique atento. Pode ser o estágio mais importante da sua preparação. Outro sinal profundo, e talvez um dos mais fortes, é a sensibilidade espiritual fora do comum. Os escolhidos sentem o peso espiritual dos ambientes. Eles percebem quando algo está errado mesmo sem explicação lógica. Sentem desconforto onde há falsidade, impureza ou presença maligna. Mas também sentem paz imediata onde há verdade, humildade e presença divina. É como se seus sentidos estivessem afinados com as frequências do céu. Isso os faz sofrer em ambientes onde outros parecem estar bem. Mas também os faz perceber perigos invisíveis, ataques espirituais disfarçados, e até intenções ocultas em palavras aparentemente doces. Essa sensibilidade não é fraqueza, é domingo. E, ao longo do tempo, ela se transforma numa arma poderosa para proteger, interceder e discernir. Os escolhidos não enxergam só com os olhos. Eles veem com o espírito.
E isso faz toda a diferença. Muitos também não percebem, mas os escolhidos atraem crianças, animais e pessoas com o coração puro. É impressionante como um bebê sorri ao olhar para eles, como um cachorro se aproxima sem medo, ou como um idoso se emociona ao apenas conversar com eles. Isso acontece porque os escolhidos carregam uma atmosfera espiritual diferente. É como se uma parte do céu os envolvesse, uma aura de pureza que ressoa com as criaturas que ainda mantêm a sensibilidade espiritual intacta. Mesmo sem saber, esses seres reconhecem algo sagrado nos escolhidos. E essa é uma marca que não se finge, não se aprende e não se compra. É dada por Deus. É sentida no espírito. E se você já viveu esse tipo de situação, fique atento. É possível que você esteja apenas começando a descobrir quem você realmente é no mundo espiritual. Mas atenção, muitos que são escolhidos vivem boa parte da vida se sentindo perdidos. Isso porque o mundo não oferece estrutura para eles. As escolas, as igrejas, as instituições, a cultura, tudo parece não conseguir explicar aquilo que queima por dentro deles. E então, esses escolhidos acabam tentando se moldar ao que esperam deles. Mas, no fundo, sentem que estão negando algo maior. Essa sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar indo bem, é o grito da alma querendo se alinhar com o chamado. É o próprio Espírito do Altíssimo lembrando: você não é daqui. E é aqui que acontece uma das maiores viradas. O momento em que o escolhido para de correr atrás de aceitação humana e começa a buscar conexão divina. A partir daí, tudo muda. A direção muda. As decisões mudam. A vida começa a fazer sentido, mesmo em meio ao caos. E essa é a terceira âncora de reengajamento. Se você já se sentiu perdido mesmo fazendo tudo certo, continue aqui. Você pode estar mais perto da sua missão do que imagina. Agora, pare por um momento e olhe para a sua própria história. Quantas vezes você sobreviveu a situações que pareciam ser o fim? Quantas vezes você caiu, chorou, foi abandonado, traído, desvalorizado, e mesmo assim algo te levantou de novo? Algo que nem você sabe explicar direito, mas que te devolveu o fôlego, a fé, a força. Os escolhidos carregam uma resiliência que não é humana. É como se uma mão invisível os erguesse toda vez que o mundo tenta enterrá-los. E essa força que te sustenta quando tudo desmorona é mais uma marca inegável de que você pertence a algo maior. O Altíssimo não abandona os seus. Ele forja, ele prepara, ele fortalece. E quando menos se espera, ele revela o propósito por trás de cada lágrima. Por isso, não olhe para o que te feriu como perda. Olhe como treinamento. Um treinamento severo, mas necessário para quem vai carregar algo tão sagrado. Você já notou como, mesmo sem ter buscado isso, pessoas começam a se abrir com você? Confessam seus problemas, compartilham suas dores, pedem conselhos. É como se a sua presença despertasse uma confiança inexplicável. Os escolhidos carregam uma autoridade espiritual que atrai os cansados, os quebrados, os feridos. Eles são faróis em meio à escuridão. Mesmo que ainda estejam lutando com suas próprias dores, os escolhidos têm uma capacidade única de consolar, orientar e curar apenas com palavras ou até com silêncio. E essa autoridade não vem de diplomas, de cargos ou de títulos. Vem do céu. Vem da comunhão. Vem da caminhada no deserto. Por isso, se você tem sentido esse peso, essa responsabilidade sobre vidas ao seu redor, não fuja. É mais uma das marcas inegáveis de que você foi separado para algo que ainda vai impactar muitas outras almas. E atenção, uma das marcas mais ignoradas, mas também mais profundas, é a luta interna intensa. Os escolhidos vivem batalhas dentro de si que ninguém vê. Dúvidas, pressões espirituais, ataques mentais, angústias inexplicáveis. Às vezes, do nada, o coração aperta, a mente se agita, e tudo parece desabar por dentro. E mesmo assim, continuam servindo, ajudando, sorrindo. Isso não é fraqueza. É sinal de que você está travando batalhas no invisível que muitos ao seu redor sequer imaginam. O inimigo sabe quem você é. E ele tenta te paralisar por dentro antes que você assuma quem foi chamado para ser. Mas aqui vai uma verdade que você precisa ouvir com toda atenção. Quanto mais intensa a luta interior, maior é a unção que Deus está prestes a derramar sobre você. Não desista antes do romper. Porque o que vem depois da guerra é o envio.
É o posicionamento. É a revelação do que você sempre foi, e agora será visto. A solidão dos escolhidos também é um sinal gritante. Eles se acostumam a andar sozinhos, não por opção, mas por separação divina. Quando tentam se enturmar, sentem-se deslocados. Quando forçam conexões, percebem que não há profundidade. E, no fim, acabam compreendendo que esse isolamento tem um motivo. É no silêncio da solidão que Deus fala mais alto. É onde Ele revela visões, dá estratégias, cura traumas e constrói identidade. A solidão do escolhido não é rejeição. É preparação. Moisés passou 40 anos no deserto. Elias se isolou em cavernas. Jesus se retirava para orar a sós. Todos os grandes escolhidos passaram por essa estação de separação. Por isso, se você se sente sozinho, abrace esse tempo. Ele não vai durar para sempre, mas vai transformar você para sempre. E talvez agora você esteja se perguntando, mas será que eu carrego essas marcas mesmo? Será que fui escolhido? Se essa dúvida existe dentro de você, talvez seja exatamente porque o seu espírito já sabe a resposta. Os escolhidos não são os mais santos, nem os mais fortes. São, muitas vezes, os mais quebrados. Mas também os mais sensíveis à voz de Deus. Eles não precisam de holofotes. Precisam de direção. Não buscam aplausos. Buscam propósito. E se você se reconheceu em cada palavra até aqui, então é porque algo dentro de você já começou a despertar. Não ignore esse chamado. Porque o tempo de se esconder acabou. Agora é hora de assumir sua identidade espiritual. Chegamos em um ponto do vídeo onde tudo começa a se conectar. As dores que você passou, as perdas que não faziam sentido, os silêncios de Deus, os sonhos estranhos, os afastamentos repentinos, tudo isso, quando olhado com os olhos do Espírito, forma um padrão. Um sinal. Uma linha invisível que aponta para o mesmo destino. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido. E esse chamado não depende de religião, de cargo, de aprovação humana. Ele nasce antes mesmo do seu nascimento. Ele vem do trono. E é justamente por isso que tantas batalhas tentaram te impedir de chegar até aqui. Porque existe um propósito que ainda não foi completamente revelado, mas que já começou a se manifestar através das suas inquietações. E é nesse momento que a maioria das pessoas foge, desacredita ou se acomoda. Mas os verdadeiros escolhidos sentem que não dá mais para ignorar. E se você continua aqui, assistindo até agora, é porque algo dentro de você está prestes a despertar de uma vez por todas. Não pense que ser um escolhido significa viver uma vida de facilidades. Na verdade, é o oposto. Os escolhidos são provados com mais intensidade porque Deus precisa ter certeza de que eles suportarão o peso da unção. Você não foi criado para viver no raso. Por isso, sua vida sempre teve profundidade. Enquanto muitos vivem na superfície, você sente necessidade de mergulhar fundo. Em tudo. Nas emoções, nas relações, na fé, no propósito. E essa profundidade faz com que você sofra mais, sinta mais, perceba mais. Mas também faz com que você carregue revelações que poucos têm. Visões que vão além do tempo. Intuições que se confirmam. Sabedoria que não veio dos livros, mas da dor. Essa é uma das marcas mais difíceis de carregar, porque ela não se vê por fora. Mas ela molda tudo por dentro. E quem tem essa marca, mesmo quando tenta fugir do chamado, não consegue ignorar o que o Espírito grita: volte. Você nasceu para algo maior. Existe ainda uma outra marca que é decisiva: o incômodo com o pecado. Os escolhidos não conseguem viver confortavelmente na desobediência. Eles até podem errar, tropeçar, cair, mas o Espírito dentro deles não os deixa em paz. Há uma guerra entre a carne e o Espírito que se intensifica a cada escolha errada. É como se o próprio Deus o chamasse de volta com amor, mas também com firmeza. Esse desconforto é uma das provas mais claras de que há uma aliança celestial em curso. Porque o mundo tenta anestesiar a consciência, mas o Espírito Santo reacende a verdade dentro deles o tempo todo. E é nesse ponto que muitos percebem: eu não sou como os outros. Não consigo viver como se Deus não existisse. Se essa é a sua realidade, então você já entendeu:
mesmo que não tenha colocado em palavras, que existe algo em você que não pode ser apagado. É a marca da separação, do chamado, do destino eterno. Outro traço fortíssimo nos escolhidos é a compaixão profunda. Eles choram por dores que não são deles. Se emocionam com histórias simples. Se envolvem com a dor do outro como se fosse sua. E o mais impressionante, mesmo depois de serem feridos, continuam amando. Mesmo sendo traídos, continuam servindo. Mesmo sendo ignorados, continuam orando por quem os despreza. Essa compaixão não vem da emoção. Vem do Espírito. É uma das armas mais poderosas que os escolhidos possuem. Porque é através dela que Deus cura, consola, levanta e liberta. E quanto mais o coração do escolhido é quebrantado, mais ele se torna parecido com o coração do próprio Deus. Por isso, se você sente essa empatia profunda pelas dores alheias, saiba que essa é mais uma confirmação. Uma marca inegável de que sua vida não é comum. Você carrega um pedaço do céu dentro de si. E agora, talvez você esteja se perguntando, tudo isso que foi dito, são as 5 marcas que o título promete. E a resposta é, sim e não. Porque as marcas do escolhido não são uma lista fechada. Elas são manifestações espirituais que se revelam de formas diferentes em cada pessoa. Mas ao longo desse vídeo, você já identificou pelo menos 5 sinais profundos que não podem ser ignorados. Eles não são coincidência. São códigos. São impressões digitais espirituais que denunciam o chamado eterno que habita dentro de você. E agora que você reconheceu essas marcas, o que vai fazer com isso? Se você assistiu até aqui, é porque essa mensagem foi escrita no seu espírito antes mesmo de ser falada em palavras. E agora é hora de responder a esse chamado. Deus não está te chamando para ser perfeito. Está te chamando para se posicionar, para assumir quem você é no mundo espiritual. E o primeiro passo começa com um simples sim. Um sim que pode transformar completamente o rumo da sua vida. Se essa mensagem falou com você, não saia sem se inscrever no canal Sinais dos Escolhidos, porque este espaço foi criado para te lembrar de quem você é. Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com alguém que também carrega uma marca espiritual que o mundo não entende. Esse vídeo pode ser a resposta que essa pessoa tanto pediu em oração. Agora comente aqui embaixo, eu carrego essas marcas, e vamos juntos mostrar ao mundo que os escolhidos estão despertando. Que Deus te abençoe poderosamente. E nunca se esqueça, há um céu te observando, e um propósito esperando ser cumprido através da sua vida. Até o próximo vídeo.